Menos um mês. E por que o senhor veio? Eu tenho direito a manifestar e estar presente na manifestação cívica, pacífica, junto com muitos brasileiros que estavam presentes naquele momento da manifestação. E decidi participar. O senhor ficou quanto tempo naquele acampamento? Mais ou menos entre 28 a 30 dias. Mais ou menos 30 dias fiquei. O senhor é afiliado a algum partido político? Antigo, não sei se ainda tem, número 51, Patriota. O Partido Patriota, o senhor é afiliado? Sim, senhor. O senhor já disputou algum cargo político em sua cidade? Sim, senhor. O senhor foi candidato a quê? Para prefeito da cidade de Campinápolis. Prefeito da cidade de Campinápolis. O senhor acredita nas urnas eletrônicas? Acreditar na urna eletrônica? Sim. Estou perguntando se o senhor acredita nas urnas eletrônicas. Eu não acredito. Por quê? Porque tem muito tese, as informações da mídia que falaram. Até o Ministério das Forças Armadas publicou que a urna eletrônica é fácil ser hackeável. O próprio Ministério da Defesa Nacional falou isso na nota oficial dessa instituição. Mas hoje o comandante do Exército Brasileiro expediu um comunicado dizendo que as urnas eletrônicas são confiáveis e que o Exército não encontrou absolutamente nada de ilegal. Mas e quem é essa instituição da Ministério da Defesa Nacional que emitiu a nota pública que disse naquele momento, depois das eleições, que a urna eletrônica que ele emitiu uma dúvida em relação a isso. Então é esse aí que trouxe uma influência para duvidar a urna eletrônica. Foram as fake news que levou o senhor a desacreditar das urnas eletrônicas. O senhor acredita na justiça eleitoral? A urna eletrônica? O senhor acredita na justiça eleitoral? Na justiça eu acredito. O senhor acredita na justiça, tá certo. O senhor não acredita no ministro Alexandre de Moraes? É uma pergunta simples. Eu tenho o direito de não acreditar qualquer pessoa e de duvidar qualquer pessoa da minha convicção e do meu conceito e princípio. O senhor pode nos informar se veio a Brasília sozinho ou acompanhado por integrantes do seu povo? Eu vim sozinho, cada um veio para cá. Eu vim... O senhor veio numa caravana, veio num carro individual, foram ônibus, como é que foi isso aí? A gente veio de ônibus. Houve alguma ajuda de custo para que o senhor e seu povo se deslocar até Brasília? Ajuda não, cada um e pagou a sua despesa. Como o senhor pagou do seu próprio bolso? Isso. Podemos permitir desvio de conduta. Então, quando eu vejo que o senhor está sendo responsabilizado aqui
aqui, claro, assegurando contraditório e ampla defesa, mas o senhor está sendo responsabilizado por crime de prevaricação previsto no artigo 319. O senhor está sendo responsabilizado também por abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado, por dano qualificado, por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605. Tudo isso por um comportamento que eu quero deixar claro para o senhor, que é a relevância da omissão do senhor. Porque o artigo 144, 5º da Constituição Federal, ele determina qual é a função da Polícia Militar. Compete à Polícia Militar o trabalho de policiamento ostensivo para garantia da ordem pública, para prevenir que a conduta delituosa ocorra. A omissão do senhor, ela é penalmente relevante. Porque essa é a regra. Essa é a regra prevista no artigo 301 do Código de Processo Penal. Tanto é que lá a norma é clara. Ela diz: qualquer do povo pode, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, quando o senhor, como comandante da PM, o senhor se omite deliberadamente, a omissão do senhor é penalmente relevante. Mais uma vez, não por ação, mas por omissão. São chamados crimes comissivos por omissão, que está no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, quando diz: a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei, e o senhor tem por lei essa obrigação, de proteção, vigilância e cuidado. Ora, a Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os golpistas por quase 8 quilômetros. A Polícia Militar do Distrito Federal, a qual o senhor comandava, ela não deu voz de prisão a ninguém. Foram crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foram crimes de ação penal pública incondicionada. O senhor tem uma farda que o senhor deve honrar. É uma instituição. Eu volto a falar, eu também passei na instituição policial como delegado de polícia por 27 anos. As instituições, elas são de Estado, elas são permanentes. O princípio é da impessoalidade. O senhor, mesmo depois das eleições, o senhor partilhou, o senhor divulgou mensagens em grupos de WhatsApp com conteúdo antidemocrático. Isso tem que ser dito. Nós temos que entender que a lei tem que ser cumprida contra todos, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Eu queria ver quem está defendendo direitos humanos se fosse defender a população carcerária que está no país também, pobres, pretos e semi-alfabetizados. A lei é igual para todo mundo, mas aquelas pessoas que ocupam a função de garantidor devem cumprir a sua função obedecendo o princípio da legalidade e não tendo um comportamento antidemocrático. Eu fico só refletindo qual a imagem efetivamente que o senhor passa para a própria família. Porque é essa a conduta da gente. O comportamento da gente é que rege a vida da gente. Os atos falam mais que as palavras. E o que eu estou vendo aqui nessa comissão é uma total inversão dos valores. Querem tornar réu as autoridades que foram vítimas dos ataques. Querem tornar réu o fotógrafo que estava fotografando na função dele. Agora fazem vistas grossas para um ministro que estava com minuta golpista. Para quem ficou 4 anos atacando a democracia. Para quem ficou 4 anos instigando a população, falando que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, que se o presidente Lula fosse eleito não subiria a rampa. Para quem aqui é seu, e aí eu falo para o senhor, porque desde novembro os acampamentos golpistas estavam na frente do quartel, além de ter escoltado em todo o trajeto. Para quem participa de movimentos antidemocráticos, quem ficou 4 anos atentando contra a democracia? Quem ficou 4 anos atentando contra as instituições?
falando que para fechar o Congresso Supremo, que nós tínhamos que fechar o Congresso Supremo, nós temos que fortalecer as instituições. Tentaram matar, efetivamente, foi a democracia. Isso tem que ser dito a todo momento. Isso tem que ser repetido para que não ocorra isso de outra forma. Eu fico assim, questionando, porque quando eu vejo parlamentares aqui aplaudindo, e eles fazem tudo ao contrário. Fazem tudo ao contrário. Falam que são a favor da vida, mas apoiam o massacre. Fala que apoia, é a favor da liberdade de expressão, mas apoia censura em ditadura militar. Fazem tudo ao contrário. Fala que são a favor da lisura do processo eleitoral, mas contratam um hacker para fraudar o sistema eleitoral. Eu queria ver o seguinte, olha, a lógica, ela é totalmente desarrazoada, porque querer atribuir responsabilidade ao governo Lula, eu vou dar 3 exemplos aqui muito claros. O presidente, o nosso querido Fernando Haddad foi candidato a presidente da República, perdeu e respeitou o resultado das urnas. Em nenhum momento ele saiu atacando o TSE, o sistema eleitoral ou difundindo fake news. A presidente Dilma sofreu um golpe e em nenhum momento atacou as instituições. O presidente Lula teve um dos principais bens jurídicos violado, que foi a liberdade, em nenhum momento atacou a democracia, em nenhum momento atacou o sistema eleitoral, em nenhum momento atacou as instituições. Pelo contrário, a presidente Dilma hoje é presidente do BRICS, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Lula é o nosso presidente da República. Ao contrário, o inelegível está na iminência de ser preso, porque quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime. É essa a garantia constitucional. E os bolsonaristas têm que ficar preocupados, porque eles lutaram tanto por uma CPMI, e o que essa CPMI está provando é o comportamento, seja por ação ou omissão, dolosa, de quem de qualquer forma tenha concorrido para aquilo que eclodiu. Porque nós sabemos que o que aconteceu aqui no dia 8 foi um mero exaurimento daquilo que foi atacado por 4 anos. Nós tivemos atentados à sede da Polícia Federal, atentado à bomba, nós tivemos atentado a diversos momentos às instituições que compõem o Estado Democrático de Direito. Então eu acho que a função do senhor, enquanto policial militar, era, acima de tudo, cumprir o que está na Constituição Federal. E aqui eu volto a falar e talvez sirva, em algum momento na vida do senhor, o que o saudoso Ulisses Guimarães diz a respeito da Constituição. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu espero que o senhor tenha consciência dos atos que o senhor tenha praticado, seja por ação, seja por omissão, seja a título de dolo, seja a título de culpa. Mas eu tenho certeza que quem de qualquer forma concorre para o crime vai responder pelo mesmo crime. Não sou eu que estou falando, é o artigo 29 do Código Penal. Recebemos aqui a denúncia, não é, da Procuradoria-Geral da República, aliás, uma denúncia que eu queria até cumprimentar o doutor Carlos Frederico Santos, que é uma denúncia muito embasada, não é, muito respaldada, vem com uma construção, inclusive, muito didática, não é, de tudo que ocorreu precisamente no 8 de janeiro, né? Mas antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradoria da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições, e aí é um áudio claramente fake, né? Inclusive destinado aí a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor teria recebido, o senhor recebeu, na verdade, do Kleper Rosa, e em seguida o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao Coronel Casemiro, né?
E aí no áudio que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns, o senhor vem não, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder. Aí na sequência o áudio diz: rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o exército, com as forças especiais, as forças armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí tá a tela, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. Ainda com base, por exemplo, nessa denúncia, que na verdade a denúncia, como todos sabem, já é de conhecimento, o coronel Casemiro encaminha para o senhor um quadro. Nesse quadro ele explica supostas alternativas à sucessão presidencial, todas elas, como nós sabemos, absolutamente ilegais, ilícitas, sem nenhum respaldo constitucional. Aí as mensagens, elas clamavam que as intervenções seriam para atender um pedido do povo, para que as Forças Armadas tomassem as ruas, né? E aí ela vem colocando aqui, por exemplo, ele fala, vai trazendo algumas diferenças, né? Aí ele fala, por exemplo, do artigo 142, cria, na verdade, aqui uma sequência do que ocorreria, depois ele fala da intervenção militar, depois de uma intervenção federal, né? E aí, da mesma forma, o coronel, o Casemiro, na verdade, coloca que seria uma explicação de fato interessante, né? E aí, uma explicação que deveria, inclusive, ser maior discutida. E o senhor recebe, na verdade, essa informação, senhor Fábio, de um subordinado seu, quer dizer, não é de alguém que é meu superior, não podia fazer nada, receber. Não, o senhor recebe de um subordinado seu. Ao receber, na verdade, essas informações de conteúdo golpista de um subordinado seu, o senhor não tomava nenhuma atitude, não refutava, não fazia nenhum posicionamento em relação a esse compartilhamento de informações golpistas, de cunho golpista? Excelência, conforme eu falei na minha fala aqui, como eu não tive acesso à íntegra, eu vou permanecer em silêncio. Ainda em relação, por exemplo, aí no mês de novembro, porque nós tivemos precisamente o mês de outubro e o mês de novembro com verdadeiros questionamentos, não é, depois do resultado do processo eleitoral. Então houve um clima, na verdade, no Brasil inteiro, sobretudo aqueles que não estavam aceitando o resultado das eleições. E aí, no dia 1º de novembro, o senhor recebe um outro conteúdo de fraude nas urnas eletrônicas e um possível relatório das Forças Armadas, e o senhor afirma categoricamente: a cobra vai fumar. Nessa informação que o senhor responde, na verdade, pelo seu aparelho celular, o senhor responde ao Casemiro, né? Ou seja, ele fala: olha, não fique triste, as Forças Armadas vão entregar o relatório amanhã, que o Alexandre de Moraes pediu, e as Forças Armadas diz que só entregaria depois do segundo turno, depois do resultado. E amanhã eles estarão entregando o relatório, a prova de que Bolsonaro foi eleito no primeiro turno, porque temos o exemplo lá da Bahia, do Nordeste,
Nordeste, onde tem 182 municípios que cometeram erros gravíssimos, como Barreiras, onde tem 156 municípios e tal e tal. Aí o senhor recebe. Quando o senhor recebe essa informação, que é mais uma vez uma montagem ali, que é atribuída a algumas pessoas que faziam parte do processo eleitoral, o senhor responde: a cobra vai fumar. O que o senhor queria dizer com essa frase? Excelência, pelas mesmas razões já explicitadas, vou permanecer em silêncio. E aí, eu sei que o senhor não vai responder a todas as próximas perguntas, mas é muito interessante que a gente possa fazer essa exposição aqui. Mais na frente, o senhor vem com outro compartilhamento de mensagens. Ou seja, nós estamos aqui falando de o compartilhamento de dados naquele momento pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, não era um militar qualquer, não era um integrante qualquer do Sistema de Segurança Pública de Brasília. Nós estamos tratando do mais alto comando militar da Secretaria de Segurança Pública do DF, né? O senhor então recebe uma imagem na qual alguém compartilha fazendo referência ao questionamento do processo eleitoral, e aí especificamente o Casemiro lhe manda uma fotografia com a imagem do candidato, do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição naquele momento, e aí a frase é: a cara de quem tem as cartas na manga. Aí o senhor responde: será que o Brasil tem jeito? Mais uma vez, qual a motivação e o porquê desse questionamento e dessa sua pergunta em relação ao Casemiro? Excelência, pelas mesmas razões, vou permanecer em silêncio. Agora vem uma outra mensagem que é impressionante, né? Essa aqui, mais uma vez, estou conversando com o Casemiro. Aí o Casemiro, na mensagem que ele envia ao senhor, na denúncia, ele diz para o senhor o seguinte: o conteúdo pode não comprovar nada, mas servirá para acirrar os ânimos e provocar explicações. Em outra mensagem, o senhor diz que os órgãos eleitorais tiveram o descaramento de fraudar em uma urna que um candidato tinha recebido 0 votos. Quer dizer, aqui, quando o Casemiro conversa com o senhor na rede social, especificamente no WhatsApp, ele diz: olha, como você diz, olha, a informação é mentirosa, a informação ela pode não comprovar nada, mas ela vai alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Acirrar os ânimos e provocar explicações. Ou seja, essa distribuição de mensagens e de informações fake logo depois do processo eleitoral tinha essa motivação de acirrar os ânimos na sociedade brasileira, que depois do processo eleitoral estava praticamente ali dividida por conta da diferença do processo eleitoral. A motivação era acirrar os ânimos na sociedade brasileira? Excelência, pelas mesmas razões explicitadas, vou permanecer em silêncio. Aliás, ânimos que foram muito acirrados, tanto no dia 12 de dezembro, especificamente, quando nós tivemos as várias manifestações aqui em Brasília. Os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um relator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia
tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam, para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que... O efetivo era o suficiente, pois ainda não se tinha informação se os manifestantes iriam descer para a esplanada dos ministérios. Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Bom, mas é o que ele disse, está aqui no depoimento na CPI. Ou seja, que de manhã era suficiente. Bem, não condiz com os fatos, né? Vocês viram agora o que a relatora colocou as cenas e também o que a Jandira e o pastor Henrique colocaram agora, é que havia uma série de WhatsApps repassados que colocavam a necessidade, desde o dia anterior ou até antes, que era necessária a atuação de uma força militar de volume maior. Então dizer que de manhã, no dia 8, não sabia, sinceramente, senhor Fábio, não condiz com os fatos que foram aqui apresentados. Eu estou falando isso porque parece que a oposição caiu numa cilada ao convocar o senhor Fábio Augusto para vir aqui, querendo aumentar a narrativa deles, que o que houve foi, por parte do governo do presidente Lula, um descuido, ou que o próprio presidente Lula queria que aquilo acontecesse, que é o que eles fazem de narrativa, e esses erros é que levaram a isso. O problema é que a gente vai vendo que tudo isso fazia parte do comando e também do comandante-geral da Polícia Militar. Então eu vou pedir para o pessoal passar aí para mim o primeiro slide, que a senadora Elisiane já tinha colocado, mas ele é muito importante porque trata-se de um diálogo entre o subcomandante Clepter Rosa com o comandante Fábio Augusto. E o Clepter Rosa diz exatamente o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? É grande, eu vou resumir. No final diz, as Forças Armadas para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir intervenção, e aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Se puder colocar ali, eu agradeço. Mas veja o que o coronel Clepter enviou para o comandante, o subcomandante para o comandante, dizendo que era para dar golpe mesmo, que o Bolsonaro estava preparado para as Forças Armadas e que eles iam vencer o comunismo. O comandante com o subcomandante, Andira, dizendo que realmente não era para deixar o Lula tomar posse. Aí o que faz o comandante que está aqui na nossa frente, Fábio Augusto Vieira? Ele remete esse mesmo absurdo aí, ele remete para o Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que era o responsável pelas tropas na esplanada, e remete então essa frase para ele. Ou seja, os três mais importantes que deviam combater o golpe fizeram uma troca entre eles de mensagem, onde eles incentivavam o golpe que seria dado no Brasil. Ora, que comando é esse? É óbvio que tem 7 comandantes presos, porque entre si eles combinavam o golpe, presidente. Foi exatamente que isso foi feito por eles. Eu peço para passar o segundo. Está fora de ordem aí, mas eu não vou perdendo tempo, vou colocando. Às vezes vocês acham aí. O segundo é o seguinte: o Casimiro e o Fábio conversaram acerca de um vídeo que tinha um indivíduo chamado pastor Ibe Batista. Vamos ver esse pastor Ibe Batista. Esse pastor é de dentro da casa do Bolsonaro.
Assim eles disseram. E esse pastor, ele junto com o Naime e a Cíntia, se referia a uma também entrega de um relatório final das eleições pedindo para anular o pleito. Então eles fiavam nesse pastor que era da casa do Bolsonaro, que ia mesmo ter o golpe. Aí já está o Casimiro, o Fábio, envolver a Cíntia, todo o comando estava envolvido. O outro importante também, que é bom ressaltar, o tenente Matos envia uma mensagem para o grupo de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, o Major Flávio Alencar, e dizem que é só deixar invadir o Congresso. Isso eles estavam com raiva do senador Randolph, que tinha ido, se eu não me engano, numa imprensa, aqui está a letra pequena, acho que na CNN, e tinha falado desse processo que estava acontecendo no Brasil, e etc., e defendendo as eleições do presidente Lula. Aí os dois, referindo-se a entrevista do Randolph, no grupo de oficiais, hein, pessoal? No grupo de oficiais, eles condenam o senador e dizem: na primeira manifestação foi enviado para o Flávio Alencar, é só deixar invadir o Congresso. No grupo de oficiais, era só deixar invadir o Congresso. Pois bem, vamos para frente aqui, que tem outro importante, que é uma seleção de frases golpistas, que foi no dia da posse de Lula e Alckmin. Nesse dia, pessoal, é impressionante, também no grupo de oficiais. Aí eles vão mandando coisas do tipo: Bolsonaro não concorre na próxima eleição, eu duvido que haja um nome da direita para derrotar a esquerda. Aí o outro fala: desse jeito ele vai vencer em qualquer sistema. Aí manda mais questionamentos em relação à eleição do Lula. A única chance era o Bolsonaro, com apoio das Forças Armadas, frear os desmandos do Supremo Tribunal Federal e restabelecer a ordem, marcando novas eleições com voto auditável. O Exército Brasileiro e a Aeronáutica deixou a nação na mão, segundo eles. E aí vai, tem uma série. Isso aqui são um kit no grupo dos oficiais de como que você deveria dar o golpe, isso no dia que o Lula sumiu, no dia 1º de janeiro, presidente. Então veja bem o que era esse comando que está preso. É óbvio que tem que estar preso. Eles eram comandantes do golpe, não comandantes para evitar o golpe e fazer com que a democracia prevalecesse. Mas aí eu entro no último lá, que é o do Casimiro. Esse é importante, pessoal. O Paulo José mandou para o Casimiro: olha ali embaixo, ó, eu estou com muita esperança e vamos conseguir reverter essa lambança que esses petistas malditos fez com o nosso país. Com fé em Deus, nós vamos reverter isso aí. Falou, um abraço, meu amigo, fica com Deus. Isso aí também era no grupo lá dos oficiais, e o Paulo José mandando para o Casimiro. Você sabe o que o Casimiro respondeu? É o próximo slide. O Casimiro disse o seguinte: vamos avaliando, no final do dia conversamos para tomar as decisões para amanhã. Vamos ver quais as decisões que eles tomaram? Podia, por favor, passe aí as decisões que eles tomaram. Olha aí as decisões, ó. Tomando água, vamos ver mais decisão que eles tomaram. Brincando lá na frente, deixando tudo ser quebrado. Pode passando rápido. Essas são as decisões. Olha as decisões da PM. Por causa dos comandantes, presidente. É evidente, os comandantes falaram o tempo inteiro em golpe. Você confiava nesses comandantes? Tem um filme aí também, para ver o final, o que de fato eles foram fazendo em relação a todo esse procedimento. E aí nós vamos ver que realmente os tais patriotas, que não são patriotas, na minha opinião, arrumaram toda aquela confusão aqui dentro do Congresso Nacional, quebrando tudo. E dentro do Supremo, é o vídeo, por favor, eles fizeram coisas ainda piores que eu gostaria de mostrar para todos, porque eu duvido que alguém possa defender aquilo que foi feito. Se eu não achar o vídeo, a comunicação enviou logo em seguida, deve estar um pouquinho à frente aí. Se você achar, passa para a gente enquanto eu vou falando. Mas esse vídeo é importante ser passado, ele está aí. Então veja bem, pessoal, esse foi o quadro que nós encontramos, presidente. Então, realmente, com o comando que a Polícia Militar tinha, só podia dar o golpe. Eu concordo, pastor, que não foi só eles, não. Também nós vamos ter que prestar contas aqui dos comandantes do Exército, como o general Dutra, que não deixou tirar nada, absolutamente nada, de lá de frente do quartel,
que ali, aqui mesmo, os próprios militares dizem que seria essencial que fosse retirado. Então nós vamos ter que ver isso também. Ou o próprio comandante ou ministro da Defesa do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio, que recebeu o hacker. Foi o que o hacker colocou, nós temos que chamá-lo, presidente, para ele vir aqui dizer por quê que também o comando e o próprio ministro da Segurança recebeu um hacker para falar que as urnas não eram, que as urnas eram violáveis. Então, presidente, foi isso. Essa história aqui, apesar deles ter chamado o seu Fábio Augusto, quando veio o acesso aos WhatsApp, ficou muito claro. Durante todo o tempo, eles conversaram entre si como facilitar a chegada dos golpistas nos três poderes. Eu acho que isso está muito claro. E eles mesmos diziam que tudo era em nome de quem? Jair Bolsonaro, que deveria continuar governando. Está em todas as frases. Muito obrigado, presidente. Fico devendo o vídeo. Bem-vindo, Cacique Sererê, à Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu queria primeiro perguntar, o senhor disse que veio para cá passar 30 dias. Mais ou menos 30 dias no acampamento. Qual a pauta do acampamento? Qual era a agenda? O senhor disse para nós que o senhor veio se manifestar de forma cívica. E isso seria, em tese, um direito de toda a população brasileira. Qual a pauta que o senhor veio se manifestar? Qual a pauta o senhor veio defender? A transparência de todos os órgãos públicos que possa trabalhar para todo o povo brasileiro. A transparência. Qual órgão público o senhor cobrava transparência? Todos. O senhor falava especificamente de algum, não? Porque era depois da eleição. A manifestação basicamente questionava o resultado da eleição, correto? Sim? Pode falar no microfone, por favor. Não somente essas questões, mas vem em teses. O nosso país vem desagradando o povo brasileiro. O senhor disse que o senhor não acreditava nas urnas eletrônicas, o senhor falou para o deputado Chico, e o senhor falou que o que motivou o senhor a não acreditar nas urnas eletrônicas foi uma nota do Ministério da Defesa, correto? Então o senhor compreendeu, o senhor acha que a nota do Ministério da Defesa fez com que o senhor achasse que as urnas eletrônicas não são confiáveis, é isso? É isso, porque eu gostaria que alguém puxasse essa nota para a gente. Sim, é importante o senhor estar falando isso, porque nós estamos aqui construindo quais foram os fatos divulgados por diferentes órgãos do Poder Executivo Federal e até pelas falas do ex-presidente da República que motivaram as pessoas a atacarem o sistema eleitoral brasileiro, a democracia brasileira. Então nós queremos entender quais foram esses fatos que aconteceram e que motivaram. Porque a gente tem defendido uma tese aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma linha de investigação de que as pessoas não se manifestaram de forma aleatória, mas que elas foram motivadas por um discurso oficial, por um discurso institucional contra a democracia brasileira. 30 dias que o senhor passou no acampamento, aqui do Quartel-General do Exército. Quais foram as principais faixas? Eu estou lembrando aqui, mais ou menos, pelas imagens que nós temos, intervenção militar, correto? O senhor via muita faixa e cartazes pedindo intervenção militar? Posso falar? Sim. Tá. Quando for perguntado, o senhor pode responder. Tá. Primeiro tese. Em tese, que o líder do PT, José Dirceu. Não, o senhor não estou perguntando sobre as teses, eu estou perguntando para o senhor o seguinte: no acampamento do quartel, aqui não é um lugar para o senhor discursar, aqui é um lugar para o senhor responder perguntas que os parlamentares fazem. Então, no quartel-general do Exército, tinha alguns cartazes de manifestação. Uma delas era intervenção militar, correto? O senhor viu algum cartaz no quartel-general pedindo intervenção militar? Tem vários cartazes aí. No quartel, pedindo intervenção militar, o senhor viu? Tinha vários lá. Não somente intervenção federal, o senhor viu? Cartazes de intervenção federal, intervenção militar? Tinham várias mensagens lá, várias frases. Mas dizendo com esse conteúdo, intervenção militar? Tem. Tem. Então tinham cartazes lá, o senhor lembra disso? Pedindo intervenção militar. Correto? Então essa era uma das pautas do acampamento, certo? Que o senhor estava?
As pautas em si lá, eu não sei. Mas como é que o senhor participa cartas. de um movimento que o senhor não sabe qual é a pauta? Porque o movimento, o povo decidia lá e ia para lá. Como no caso eu, vou falar de mim. Sim, mas o senhor estava num movimento coletivo, o senhor não estava sozinho. Pois é, no caso eu, quando esse dia para a gente manifestar e falar como a gente foi no aeroporto, as pessoas iam lá e eu estava lá junto. E lá no Parque Shop também, Parque eu fui Shop, lá se também, manifestou. estava junto. Mas pacificamente. Pacificamente, nunca O senhor quebramos. acha que, vou abrir uma aspas aqui para falar uma fala do senhor. Se os generais não executarem o seu juramento, podem me matar, mas eu tiro o vagabundo do Alexandre de Moraes na marra, arranco ele pelo pescoço, ou podem mandar me prender. O senhor disse isso? Os vídeos E o senhor disse que não defendia violência, que não era violento? Os vídeos estão sendo mostrados. O senhor disse isso? O senhor confirma que disse isso? Não vou responder. Porque isso aqui não me parece um ato pacífico. Se os generais não executarem seu juramento, pode me matar, mas eu tiro o vagabundo do Alexandre de Moraes na marra. Arranco ele pelo pescoço, ou pode mandar me prender. Essa é a fala do senhor. Isso aqui não tem nada de pacífico, isso é uma fala violenta. Isso é um atentado. E o seu advogado falou que o senhor já tem uma representação da vice-procuradora-geral da República por incitação, pelo que eu compreendi da fala do seu advogado, mas o senhor também responde a um outro inquérito. Então, o senhor não está preso só pela representação, mas está preso preventivamente pelo inquérito que o senhor responde. Então, essa é a condição que mantém a prisão do senhor hoje. Você pode a discordância do teu advogado, mas esse é o fato que nós temos notícia, inclusive essa comissão, para que o senhor tivesse aqui, teve que pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes, que é quem decretou a prisão do senhor. Então isso aqui, não, eu vou concluir aqui. Isso aqui é a fala do senhor, isso aqui é violência. Do meu ponto de vista é violência. A pauta do acampamento era essa pauta violenta? Vou responder da seguinte forma. Aí nós vamos ver no nosso Brasil, que a minha expressão aí, quando o ministro do Estado da Justiça, no governo Temer, o ministro disse, quanto custa a gasolina para jogar nas costas dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Gasolina mata, queima. Senhor E esse Cacique, ministro não foi, a gente não está aqui. não foi O senhor não preso. está aqui para discursar. O senhor está aqui para responder perguntas. O senhor não está respondendo as perguntas. Eu estou respondendo, Vossa O senhor não está Excelência. respondendo Eu as estou respondendo. E essa pergunta da Vossa Excelência, por quê? Porque a minha palavra, a minha expressão, o direito de falar, nem que seja tipo dessa maneira, não foi garantido. Foi criminalizado. Mas as ameaças dos outros que fizeram e foram protegidos. As ameaças das esquerdas. A pessoa Cacique Sererê, nós estamos aqui falando de uma pauta muito objetiva. O senhor... Cacique, nós estamos fazendo perguntas muito diretas. Cacique, o deputado Fábio Félix vai continuar fazendo as perguntas, o senhor vai responder as perguntas naquilo que incriminar a Vossa Senhoria pode ficar calado, isso aqui está desde o começo, está dito. Agora, o senhor não vai fazer discurso, isso aqui não é palanque. Quando o senhor sair da prisão um dia, se o senhor quiser voltar, alugar carro de som, fazer palanque, o senhor faz. Daqui hoje o senhor não vai fazer. Deputado Fábio. Sim, senhor. Deixa eu perguntar para o senhor sobre financiamento. O senhor disse que não conhecia aquele fazendeiro da sua cidade. O senhor disse, eu queria perguntar novamente, porque nós queremos saber aqui se o senhor está disposto a dizer a verdade, a colaborar com as investigações, ou só a fazer discurso político ou até mentira. O senhor conhecia aquele fazendeiro? Não conheço. Nunca viu ele na vida? Não conheço. O senhor foi candidato a prefeito da cidade dele
e da sua, que é a mesma cidade, o senhor não conhece. Não conheço. Ele te chama de amigo e o senhor nunca viu ele na rua. Não conheço. Não conhece. E ele te chama de amigo. Tá certo. É só para as pessoas saberem que é a mesma cidade. O fazendeiro fala o nome dele, chama ele de amigo, fala que está financiando, junto com outros colegas, 8 ônibus para levar o povo, que é o povo dele, trazer o povo para Brasília, eles que não conhecem. É bom porque depois, como disse o deputado Chico, nós vamos poder fazer a quebra dos sigilos para entender se o senhor está falando a verdade ou não. Aqui no Distrito Federal, o senhor ficou hospedado sempre no acampamento, correto? O senhor ficou em alguma pousada? Eu tinha um pré-julgamento sobre o senhor. E eu achava que o senhor era um dos culpados pelo que aconteceu no dia 8. O senhor usou essa oportunidade de vir à CPI para se defender e para trazer luz aos fatos que aconteceram no dia 8. E isso foi extremamente importante. E eu comparo um ex-integrante do governo do presidente Lula que vem, fala, contribui com a investigação, quando eu vi ex-integrantes do governo Bolsonaro que vieram para cá para ficar calado ou usando tornozeleira eletrônica. É uma diferença gigantesca. E isso eu quero registrar. O senhor teve uma coisa que merece elogio: a sua coragem. Porque quando o senhor viu a invasão, a paisana e desarmado, o senhor foi para o Palácio do Planalto. E contra fatos, não há argumentos. Pode politizar, pode tentar fazer o que for, mas essa coragem teve um ganho para o Brasil, e eu vou já dizer qual foi. Falhas, erros aconteceram. Tanto é assim que na fala do presidente Lula, apresentado pelo ilustre senador Magno Malta, o presidente Lula sinaliza: eu quero apuração, eu quero saber quem abriu a porta, eu quero identificar os responsáveis. O que prova que neste governo não há ninguém que encoberte nada. Pelo contrário, que o governo é vítima do que aconteceu no dia 8 de janeiro e não culpado, como alguns tentam fazer. Eu pergunto ao senhor: o senhor recebeu determinação para abertura de sindicâncias para apurar a responsabilidade sobre os fatos do dia 8? Não recebi, a determinação foi minha. Perfeito. Minha exatamente pelos fatos que eu presenciei in loco. E eu pergunto ao senhor: o senhor recebeu alguma orientação para cobertar algo nesta investigação? Negativo. Era isso que eu esperava. Mas prossigamos. O senhor chegou ao Palácio do Planalto, desarmado. E o senhor foi uma das poucas testemunhas oculares de quem estava lá. E eu pergunto ao senhor: aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, elas conheciam o palácio e tentaram invadir o gabinete presidencial? Ou era gente que desconhecia e estava passeando dentro do Palácio do Planalto? O deputado teve as duas coisas. Teve pessoas que entraram para passear, mas a maioria era para depredar. Ia entrar na parte principal, que era o coração do Palácio Planalto, que é a sala do presidente da República. A oposição vai se incomodar, mas eu vou falar. O senhor conseguiu evitar que invadissem o coração do Palácio do Planalto. Infelizmente, o Senado Federal não conseguiu. O plenário do Senado foi invadido. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu. O plenário do Supremo foi invadido. A Câmara conseguiu, preservou-se o plenário. E o senhor conseguiu preservar o coração do Palácio. Se o senhor não tivesse vindo, pessoalmente, enfrentado, isso não teria sido possível. E prossigamos. O mais importante, no meu modo de ver, foi uma fala que o senhor disse hoje que para mim ainda não tinha ficado claro. Mas o senhor disse: nós conseguimos desocupar o palácio sem ter morte. Sem ter morte. Uma tentativa de golpe de Estado que, com prudência, com responsabilidade, é evitada e sem nenhuma morte. Eu ouso afirmar que não quem estava passeando, que não os parlamentares daqui, mas que os terroristas que participaram do ato, e o senhor disse que tinha dos dois tipos, esses
Quando viram que o golpe não deu certo, eles torciam para ter um cadáver. Eles torciam pelo uso exagerado da força. Eles queriam botar no colo do presidente Lula, talvez não um, mas vários cadáveres. E se alguém disser, não, é exagero, lembremos, 10 dias antes, na véspera do Natal, era uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Nós não estamos lidando com quem pensa diferente na política. Nós estamos lidando com quem nega, nós estamos lidando com quem nega a realidade. E é por isso que eu afirmo, a sua decisão de vir aqui e falar hoje ajudou no processo de investigação. Outro ponto que, ao meu ver, o senhor trouxe ainda mais clareza para onde já havia. A omissão por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Até então, eu tinha a impressão que o plano escudo não tinha sido acionado. E aqui o senhor disse, pelo contrário, foi acionado. Funcionou na sexta, no sábado e no domingo desapareceu. O senhor confirma que o plano de escudo estava preparado para evitar as invasões? Ele havia sido planejado para tal? Ele foi planejado, deputado. O que não houve, na realidade, foi um acompanhamento para o senhor analisar novamente a criticidade e empregar mais força onde deveria ser empregado. Então não houve um acompanhamento para o senhor fazer análise de criticidade. E esse acompanhamento, obrigatoriamente, está escrito no anexo A do Plano Operacional Escudo do Planalto. Essa era uma fake news que corria nas redes, que o plano escudo não tinha sido acionado. Carimba aí que é fake. A gente já sabe que é mais uma mentira. Tem outra fake que envolve o senhor, mas eu vou perguntar para a gente ter certeza. O senhor serviu água para algum manifestante? Deputado, eu não servi água para nenhum manifestante. Na realidade, aquela imagem que foi projetada pela CNN foi uma montagem. A minha imagem, ela foi gravada às 16h30 e a imagem do major, possivelmente dando água, a sindicância vai provar isso ou não, foi às 15h58. Porque a fake que rolava nas redes é que o senhor tinha se transformado num garçom de golpista. E na narrativa fake era que o senhor era o garçom deles, porque eles eram seus amiguinhos infiltrados no PT. Carimba que é fake de novo. E isso só foi possível por conta da sua contribuição. Um fato eu não sabia, e olha que a gente está investigando bastante. Foi no que diz respeito o senhor ter chamado o Exército para reforçar a segurança no Palácio. O senhor confirma que o senhor pediu para o Exército encaminhar reforço? Deputado, eu liguei primeiro para o presidente. O presidente, se não soubesse, ele tinha que saber. Meu chefe. O segundo, liguei para o general Dutra. E pedindo, logicamente, esse reforço, que estava de prontidão. Estava de prontidão, você tinha mais 2 companhias lá prontas para serem empregadas. Hoje eu tenho a certeza de que a participação do Exército para evitar o golpe foi importante. Tinha setores golpistas no Exército? Sim, mas não teve golpe porque o Exército, na sua maioria, não embarcou. E quando o senhor chama reforço do Exército, é uma prova. A Polícia Militar do DF só foi atuar quando houve a intervenção federal. E sorte nossa que o presidente Lula optou por esse caminho. Mas até então eu não tinha conhecimento disso. Portanto, o senhor chamou reforço do Exército quando precisou. O senhor foi desarmado até o Palácio. O senhor explicou com a sua trajetória profissional, sendo um argumento de autoridade, por que o senhor não podia prender um manifestante no 4º andar. Ora, 38 policiais vão prender 5.000 pessoas dentro do Palácio? E o senhor ainda disse, é uma tática, é uma técnica, emprego parcelado da força. Uma prisão desmedida, mal feita, poderia provocar um motim ainda maior, expondo ainda mais em risco a vida dos senhores que estavam ali. E ao final disso tudo, teve uma sindicância
que está em andamento para apurar responsabilidades por iniciativa própria, com a ratificação do presidente da República. A tese do golpe fica cada vez mais distante. E eu garanto ao senhor, general G. Dias, hoje